Estamos aqui com mais um episódio, gente, do Pod Boys, com uma convidada tão especial. Eu vou confessar pra vocês que desde a primeira vez que eu conheci os conteúdos que ela promove dentro da rede social, eu fiquei assim tão impactada e eu comecei a olhar com um olhar assim tão diferenciado por toda a circunstância que eu estava vivendo e a minha filha Maju também. E eu vou confessar que você ajudou e ajuda bastante a gente em tantas coisas, até para identificar, né? Porque às vezes a gente está dentro de alguma situação que a gente nem mesmo consegue entender que significa aquilo que você está ali, né, mostrando para nós, mulheres e homens, de uma forma geral, né? Eu tô com a psicóloga Jéssica aqui, essa maravilhosa. Eu tô tão feliz de você ter aceito. Obrigada de estar aqui com a gente. E eu te confesso que a gente vai aqui falar sobre um tema que não é muito confortável, né? A gente tá aqui com a Mônica, que vai falar também de algo que ela passou, que tá dentro do tema que a Jéssica aborda no Instagram. E eu queria que você começasse falando como tudo começou, o que te inspirou a começar esse trabalho, porque não é fácil, né? Você começa a trabalhar em algo, né? E falar sobre algo que é tão delicado que eu queria entender o motivo desse propósito. Bom, sou psicóloga, focada na terapia cognitivo-comportamental e eu passei por 4 relacionamentos abusivos. Caramba. E aí fui pra terapia, fui tentar entender por que eu tô repetindo ciclos, por que eu atraio esse tipo de pessoa pra minha vida, por que eu tô vivendo isso sempre, de tempos em tempos. Eu termino um relacionamento, mas quando eu entro em outro, de novo, o mesmo ciclo, o mesmo padrão de pessoas. E aí comecei a fazer terapia, e a minha psicóloga maravilhosa fez todo esse processo comigo de autoconhecimento, e eu acabei me apaixonando pela profissão. Entrei na faculdade, comecei a fazer psicologia, e dentro da faculdade uma amiga me alertou: Jéssica, você fala legal, você tá sempre perguntando nas aulas, por que você não monta um canal e começa a falar nas redes sociais? Eu falei, mas vou falar sobre o quê, menina? E aí ela foi ficando ali no meu ouvido, até que eu falei, ai, já sei, relacionamento. Porque eu assisti a Laura Miller no Altas Horas. Uhum. Falei, acho que é alguma coisa assim, sabe? E aí fui pras redes sociais, comecei a falar sobre relacionamento. Escrevi meus 3 livros digitais, com todas as técnicas que eu apliquei na minha vida para eu conseguir quebrar esse ciclo, me amar, fortalecer minha autoestima na prática e quebrar esse padrão de pessoas que eu atraía pra minha vida, né? Agora sei identificar, sei sair, Sim. sei quem fica, quem sai, quem não permanece. Que coisa, né? A gente às vezes passa por circunstâncias e situação e acaba através dessa dor impactando tantas outras pessoas também a saírem, né? Se sentirem forte para sair dessa situação, né? Porque é uma situação bem delicada e não é fácil de sair, né? Eu tô aqui com a Mônica, que é uma amiga, e ela também já passou por uma situação assim, né, de abuso, né? E foram 5 anos, né, Mônica? 5 anos. 5 anos. E como é que você conseguiu identificar que era um relacionamento abusivo? Olha, Adriana, não é muito fácil a gente identificar, né? Porque a pessoa, acho que ela não se mostra no primeiro momento. E aí ela vai construindo, você vai se envolvendo. E aos pouquinhos, parece que são em doses homeopáticas. Sim. Quando você percebe, você se afastou de todo mundo, você perdeu os seus vínculos, você perdeu a sua identidade própria. Você deixou de ser você deixou de fazer o que você gostaria de fazer. Sim. E você se transformou exatamente naquela pessoa. Parece que você fica blindada, ela não te deixa se relacionar, se envolver, principalmente com as pessoas que mais te querem bem. Exato, a gente Essas chama são as que se afastam, né? de isolamento, né? As pessoas, principalmente as pessoas que têm traços de personalidade narcisista, eles precisam isolar a vítima para que eles consigam manipular essa pessoa. Caramba. Então, é muito comum que você comece a se afastar das amigas, da família, e nem sempre o abusador vai falar, olha, eu quero que a partir de hoje você se afaste da sua família. Não é assim. É tudo sutil, né? É tudo muito sutil. Aí você marca um encontro com uma amiga e ele
inventa um programa mais interessante, ou ele coloca defeito nas suas amigas, essa amiga não presta pra você andar, essa amiga é perigosa, a sua irmã tem inveja de você, cuidado com a sua família. Então eu escuto histórias muito parecidas todos os dias. Nossa. E é sempre o mesmo padrão de comportamento, né? Então por isso que a gente caracteriza uma personalidade, né? Quando aqueles comportamentos viram um ciclo repetitivo. Sim. E aí a gente entra num transtorno de personalidade. E você gostava da pessoa que você se relacionava? Claro, né? Como é que você conseguiu sair desse relacionamento? Eu tive 4. O primeiro era um relacionamento de criança na minha cabeça, né? Eu tinha 15 anos. Tudo bem que durou 5 anos, mas ele era mais velho, 10 anos. Hoje, né, pra mim isso já seria, assim, fora de cogitação. Uma criança de 15 anos com cara de 25. É. Mas tudo bem. E na época eu não entendia muito, tava apaixonadinha. E aí eu era virgem. E por enquanto ele me traía muito, porque ele já era adulto, já tinha a vida sexual dele. Sim. Mas quando eu comecei a descobrir as traições, já tinham alguns comportamentos tóxicos e abusivos. Começou a cair a ficha, calma aí, não é isso que eu quero pra mim. E eu já tinha casamento marcado, vestido de noiva, tudo pronto pra casar com essa pessoa. E aí eu falei, mãe, pai, não quero. E aí meu pai falou assim, meu pai, muito sábio, escuta, eu sei que você já perdeu sua virgindade antes de casar, mas você quer casar porque você acha que você tem que casar com o primeiro que você se relacionou e não é bem por aí. Você não é obrigada a nada. Meu pai não sabe, mas ele me salvou, né? Caramba. E aí, eu falei assim, quer saber? Não quero mais. Pai, eu quero morar sozinha e quero fazer faculdade. E aí, vai então, filha, vai lá, não precisa casar. Só que, quando eu decidi me separar, esse primeiro relacionamento, essa primeira pessoa não aceitou o término. E aí começaram as agressões, perseguição, ameaça, ligações anônimas. E aí ele foi atrás de mim, me deixou toda marcada, fui protegida pela Lei Maria da Penha. Caramba. Então esse primeiro foi mais ou menos isso. E os próximos não, os próximos foram mais parecidos com o seu, porque ninguém vem na testa escrito, sou abusivo, sou narcisista. E aí a gente descobre um pouquinho depois. Por que uma mulher acaba se apegando a essas características? Talvez, eu não sei, como a gente iniciou aqui, eles não se apresentam, né, abusivos nem narcisistas, mas por que a gente permanece? Sempre existem sinais e ninguém é ruim o tempo todo, né? É verdade. Então, normalmente, pessoas que atraem narcisistas, pessoas abusivas, normalmente, não generalizando, já vêm de um lar um pouco destrutivo. E quando eu falo isso, as pessoas falam assim, não, mas meu pai é normal, minha mãe é normal, nunca vi nada em casa. Às vezes o abuso é sutil. É verdade. E às vezes o abuso não é entre o pai e a mãe, mas entre o pai e o filho, entre a madrasta e o filho. Verdade. Então pode ter abuso ali de todas as formas e as pessoas acabam misturando o amor com a dor. É verdade. E aí eu normalizo comportamentos abusivos porque desde a infância foi normalizado no meu lar. Sim. Quando eu vou pro relacionamento, ele bebe e fica agressivo? Mas meu pai era assim também, então tá tudo bem. Minha avó passou tanto tempo por isso, então, né, depois de 30, 40 anos de casado, imagina, você acha que eu não vou aguentar um mês, um ano? Sou fraca, né? Tem muito isso. Você é fraca, você vai terminar um relacionamento. Verdade. Antigamente os relacionamentos duravam. Duravam por quê? Porque a mulherada aguentava muita coisa, né? Aceitavam o inaceitável. Verdade. Então a gente vem de uma geração muito tóxica, muito abusiva, que agora tá aprendendo a olhar mais para o autoconhecimento, para o respeito em relação à mulher, ao homem também. Tem homens que passam pelas mãos de mulheres bem narcisistas. Então vale para todo mundo. Eu acredito muito quando a gente consegue de verdade ter a consciência, né? Porque é difícil, como a Mônica falou, né, Mônica? A gente acreditar, porque eu acho que o primeiro passo é você acreditar que você de verdade está vivendo dentro de um relacionamento abusivo. E aí, depois tem um outro processo, que é o processo de se auto-mutilar, do tipo, caramba, eu que sou a culpada, eu que provoquei, ele tá certo porque eu usei uma roupa diferente e ele tá certo em agir dessa forma, né, Mônica?
de repente eu acho que eu falei sorrindo para uma pessoa, eu também fui culpada. Então, assim, você acaba se culpando, né, de situações, porque a pessoa, ela começa a se tornar agressiva e aí você acha assim, não, peraí, eu sou E nem culpada. sempre é agressiva, viu? É. Às vezes eles são muito educados, falam, principalmente perfis narcisistas, que são muito inteligentes, eles falam baixo, eles são educados, eles sabem se posicionar em público, então você não percebe. E normalmente em público, essas pessoas tratam todo mundo bem. Tanto que tem gente que fala assim, mas o narcisista não tem empatia. Ele tem na frente dos outros. Ele ajuda um morador de rua, ele faz doação, ele é bonzinho com os amigos do trabalho, ele é bonzinho com os colegas. E em casa, só a parceira é quem conhece aquela pessoa. É verdade. E os filhos, que estão ali 24 horas. Então, esse tipo de comportamento, ele é tão sutil que quando a gente está dentro desse relacionamento, é algo assim devastador, porque até você aceitar, porque você começa a enxergar assim, caramba, primeiro você começa a se culpar. Sim. Que você é culpada porque você que provocou, você que fez isso, então você começa a se transformar em algo que ele deseja. Exato. E você me fez uma pergunta, Jéssica, por que é tão difícil sair? Tem algumas pessoas que têm alexitimia, que é a dificuldade de sentir alguma emoção. Então, muitas mulheres me procuram e falam, Jéssica, eu não consigo sentir raiva dele. Porque estão apegadas ao bombardeio de amor que foi feito no início do relacionamento. E de tempos em tempos, ele vai te bombardear de amor para você continuar na gaiola. Então, não é só parte ruim. Não é só agressão física, não é só xingamento. Tem o carinho. E a parte boa, normalmente, é muito boa. Caramba. É como se fosse uma dependência química e você fica viciada mesmo. Então aí ele sabe que você já tá viciada, então em doses homeopáticas ele te dá uma migalhazinha de amor aqui. E ele sabe que ele é narcisista? Nem todos, né? Nem todos, mas alguns, se você falar pra ele que ele é narcisista, ele vai falar, eu sou inteligente mesmo, eu sou especial, eu sou diferente, vocês é que são fracos, vocês é que não aguentam nada, você que é muito sensível. Caramba. E alguns não, né? Alguns vão discordar, vão falar que você que é narcisista, você que é manipuladora, você que é controladora, você que é ciumenta demais, quando na verdade ele provoca todo esse ciúmes, essa insegurança, fazendo uma triangulação. Verdade. Às vezes com uma colega de trabalho, às vezes com uma amiga, às vezes com a própria mãe, com a sogra, com o filho que é fora do casamento. Já escutei muitas histórias assim também. Nossa, mas que doentio, né, Sim. Jéssica? E como é que a pessoa narcisista existe também do tipo a pessoa que percebeu, ai caramba, eu tenho traços narcisista. A pessoa é igual quando a gente está em depressão, você busca ajuda. Normalmente essas pessoas buscam ajuda para se tratar? Não. Não. A maioria não. Quando nós estamos falando de transtorno de personalidade, normalmente a pessoa que realmente é narcisista, dificilmente ela vai procurar ajuda. Por quê? Porque só eu estou certo. Vocês é que são fracos. Se eu te traí, foi porque você mereceu. Você que não me deu atenção. Então, o que tem de errado nisso? Eu não preciso de terapia. Quem precisa de terapia é você, que é insegura, que é frágil, que não aguenta nada. Caramba. E algumas pessoas que têm traços e não o transtorno em si, sim, aí eu trato. E tem alguns que eu atendo. E aí, Jéssica, eu tenho esse traço, eu tenho aquele traço, eu não quero ser essa pessoa, me ajuda. Porque e aí eu consigo ajudar. A pessoa, ela não assume, né? Alguns assumem, alguns acham super legal. Não, eu sou narcisista mesmo. E por isso eu tenho sucesso, e por isso eu sou focado, e por isso eu consigo tudo que eu quero. Que coisa, né? Porque eles realmente têm uma parte que é muito boa. Que são pessoas extremamente determinadas, focadas. Sim. Então, elas conseguem ter sucesso normalmente na área profissional, mas nos relacionamentos... É uma devastação, né? Quem for mais dependente emocional ganha o lugar na vida deles. Então, sério? Não se preocupem, porque tem algumas mulheres que falam assim, eu vou sair da vida dele, ele vai ficar sozinho agora. Não, sempre tem uma dependente emocional, uma borderline, à espera, porque daí é o queijo e a goiabada. Narcisista e uma pessoa dependente emocional ou uma borderline. Caramba, o que fazer quando você percebe que você tá vivendo um relacionamento abusivo e aí, eu detectei e eu tô tentando sair desse relacionamento? O que nós podemos fazer para poder sair de fato? Porque parece até, como você falou, né, uma droga, né? Você cria uma dependência emocional tão grande e que você fica de abstinência.
E aí você fica assim, ai, eu preciso Quero saber de o que essa novo. pessoa tá fazendo. E aí existem, né, momentos de pico que você tá bem, tem outros momentos que você não está bem. É uma e coisa que acontece muito é que algumas mulheres elas vão fazer um tratamento superficial, conseguem terminar o relacionamento e aí volta a recaída. E aí volta a recaída. Quando chega na minha mão, já tá assim, cansada. Cansada de repetir ciclo, cansada de terminar e voltar. E as pessoas não têm paciência para percorrer o processo da terapia. Sim, Porque pensa que você foi 30 anos dependente emocional. E aí você acha que em 5 horas você vai deixar de ser dependente emocional? Não. é verdade. Até você quebrar todas as crenças negativas que você tem sobre você mesma, os esquemas que foram desenvolvidos lá na infância, e tudo isso que você carregou até agora, existe um processo. O tempo é o seu amigo. Só que pessoas, quando têm pressa demais, elas acabam optando por outras ferramentas muito superficiais e ficam ali naquela recaída. E aí eu Entendi. entro no processo terapêutico com elas. Claro que nem todo mundo pode fazer terapia. E por isso eu criei o Liberte. Ah, E aí tem legal. vários depoimentos lá de mulheres. Ai, só com o Liberte se eu conseguir. Que legal. Eu espero que elas tenham conseguido, mas que elas continuem buscando autoconhecimento. Aham. E aí tem vários exercícios práticos. Então tem a lista negativa, que eu sempre falo nas redes sociais, que é um dos exercícios que eu passo. Ai, gente, eu preciso. Eu vou É. te falar. Porque a gente fica viciada na parte boa É, e esquece da parte ruim. Então, quando eu tenho uma lista negativa com tudo aquilo de ruim que aconteceu dentro daquele relacionamento, e toda vez que bater a saudade, que não é saudade, é falta, porque saudade eu tenho de coisa boa, né? é verdade. Então eu sinto falta de ter alguém. E aí eu olho para aquela lista e vejo aquela pessoa como ela realmente é, ela tem a parte boa, mas todo mundo tem parte boa. Sim, Mas e a parte negativa? É algo que me destrói ou é algo que eu consigo lidar? verdade. E aí a gente começa uma reprogramação. O narcisista, ele se incomoda com o sucesso do seu par, não se incomoda? Do tipo, você, o homem ou a mulher, não sei, ele fica preocupado com o brilho do seu cônjuge? Existe uma invejinha ali, né? Aham. Velada, e às vezes não tão velada, às vezes muito clara. E às vezes ele tem inveja do seu brilho, do jeito que você fala, Sim. do seu dinheiro, talvez, da sua família unida, Sim. dos amigos que você conquista, do jeito que você se comunica. E sim, aí ele vai tentar apagar o seu brilho, mas também assim, pra se relacionar com a pessoa narcisista, você tem que ter uma certa posição na sociedade, ok. Dentro do parâmetro dele. Só que você não pode brilhar mais que eu. Caramba. Você pode doutor. brilhar, mas não mais que eu. Caramba. E, Mônica, você conseguiu se identificar nesses traços aí? Sim, sim. Sério? Como é que sim. você conseguiu sair? Você fez terapia? Eu fiz, né? Eu já faço terapia há muito tempo, né? Assim, Pô, depois mas você ficou paro, 5 anos, volto, né? Mas na época foi o que eu falei, a gente não percebe de imediato. Então, só quando eu comecei a perceber que começou a me prejudicar, né? Eu falei assim, essa pessoa não sou eu. Essa pessoa me mudou. Eu não tô feliz. E o pior é que a gente percebe mudança É, nas amizades. em tudo. Em tudo. Autoconfiança. Em tudo. Eu era sorridente, agora eu não sou mais. Isso. Eu era segura, agora eu não tô mais. Isso. Esse relacionamento que eu tinha, ele era assim. Da porta para dentro era uma maravilha, né? Então era aquela pessoa que cuidava de mim, fazia de tudo, eu era tratada assim como uma rainha. Da porta para fora era um verdadeiro É porque ele tinha... inferno. Ah, te tratava mal? Da em porta público. para fora. Não me tratava mal, ele me tolhia. Ele fiscalizava meu trabalho. Ele não Controlador. deixava eu me relacionar com pessoas. Eu não poderia falar com... Eu não poderia cumprimentar o porteiro do meu prédio. Duvida da nossa fidelidade, do nosso caráter. Exatamente. Aí, quando entrou na concorrência com meus filhos, falei, não, aí não. Ah, boa. Teve Aí um não. caso recente agora Aí que não. ele queria afastar a mãe do próprio filho. Ai, que absurdo, né? Aí eu disse, aí não. Aí, meu querido, você, mesmo gostando, você vai procurar o teu lugarzinho, Muito bem. que o seu lugarzinho não é mais aqui. E aí eu cortei definitivamente. Mas foi difícil, né? Foram 5 anos, né? Até você conseguir. Sim, mas eu não percebi, Adriana. Não. Os 3 primeiros É muito anos, sutil, eles né? eram maravilhosos. Do terceiro para o quarto, começou a
piorar. Aí do quarto por quinto eu comecei a avisar, ou você muda, ou você vai me perder. É que as pessoas acham que E eu dizia, então virou... As pessoas acham que é agressão física o tempo todo, que é xingamento o tempo todo. Não é assim. Não, Nem não. sempre é assim. Era uma pessoa assim, maravilhosa, no Educada. cuidado comigo. Comigo. Com os outros, se estivéssemos eu e meus filhos, maravilha. Se surgisse um garçom na mesa e ele olhasse para mim, o garçom se dirigisse a mim e não a ele, era caso assim dele brigar, dele levantar, agressivo. Sim. Nunca comigo, porque um dia eu falei assim, se você for agressivo comigo um dia, você seja agressivo com muita violência. Porque na hora, porque eu boto limite, sabe? Eu Sim. nunca baixei cabeça para homem, não. Sim. Então eu dizia assim para ele, olha, vai ser uma vez, você faz muito bem feito. Porque eu não tenho medo de você. Porque eu via como ele tratava a mãe e a irmã. A mãe e a irmã tinham medo dele. E esse é um sinal, viu, mulherada? Porque a história que ela tá contando aqui é o que acontece com muitas. Eu já tive um relacionamento assim, onde ele tratava os funcionários mal, os irmãos, briga, gritaria, gritava com a mãe, gritava com o pai, gritava com os irmãos, com os funcionários, tratava igual lixo. Só que comigo, não. E aí, na época, eu não entendia nada sobre isso. E eu falei, bom, deve ser estresse do trabalho. Não, a próxima fui eu. Quase fui jogada do 7º andar. Meu Deus. E aí, uma hora, começou os gritos no meu ouvido, ciúmes, o controle. Com todo mundo lixo pra ele. E eu era a princesinha. Até que eu comecei a me impor, a fazer questionamentos. Eu achava algumas coisas estranhas. E aí, começou o controle, ciúmes. E aí ele começou a ser agressivo. Aí bebia, quebrava copo, não encostou em mim. Sim. E aí as pessoas acham que isso não é agressão. E é abuso também, gente. Então não encostou em mim, mas quebrou copo, batia na parede, dava soco na parede. A questão é que às vezes a gente, por carência, né, por conta da nossa história, eu acredito que a gente se permite viver isso porque a gente acaba aceitando migalhas, né? A verdade é essa. Eu vejo assim vários relatos de várias pessoas, porque hoje meu algoritmo só me mostram pessoas narcisistas. E aí eu comecei a refletir, eu falei, caramba, será que eu tô vivendo um relacionamento assim? Porque uma coisa é fato, os sinais estão ali bem claros, né? E aí você começar a perceber que a sua escolha, né, foi fracassada. Também tem isso, tem a vergonha de você ter escolhido e ter escolhido errado. Existe também, eu acho que esse conflito interno, né, Sim, de você aceitar. Muitas mulheres falam, eu tenho muita vergonha, Jéssica, como que eu pude aceitar? Por que eu escolhi esse tipo de pessoa? E aí, mais uma vez, a gente volta para os nossos padrões, para as nossas crenças, que não foram trabalhadas. Tem mulher que nem sabe por que tem esse vazio, de onde que vem esse vazio. Por que é que eu aceito algumas coisas? E na minha época não tinha muita informação sobre relacionamento abusivo, sobre narcisismo, mas hoje tem. Então hoje a galera tá bem alerta e sabe. Né? Tem paciente que chega pra mim e fala assim, Jéssica, eu já sei que eu tenho dependência emocional, eu já sei que eu tenho traços de borderline, eu já sei que eu tô com narcisista, porque eu estudei, porque agora tá aí, né, na mão de todo mundo. A gente tem um fácil acesso, né? A questão é, quando é, né, o momento que você descobre que você tá vivendo um relacionamento abusivo, e eu vou te confessar aqui que tiveram algumas circunstâncias e situações na minha vida, e acabou que eu me encontrava com 3 terapeutas para poder sair do relacionamento. E aí eu ficava assim, caramba, eu tô tão louca que eu agora tô com 3 terapeutas. E você começa a desistir também de fazer terapia. Porque você não quer ouvir que você tá vivendo um relacionamento abusivo, né? E aí começa a vir o conflito mesmo, né? De cobrança, de valores, né? Eu tenho uns valores e começava a ficar, né, me cobrando que relacionamento é para sempre. Como assim? Eu não posso, eu tenho que orar pela pessoa, eu tenho que pedir para que essa pessoa seja liberta. E aí existe esse conflito também religioso, né? Que a gente acaba sendo cobrada diante da nossa sociedade, né? E existe a vergonha, existe essa cobrança
a gente com a gente mesma, né? E aquela coisa do para sempre, né? Nossa, mas espera aí, eu me casei para sempre, né? Como assim eu vou admitir, né, que eu estava vivendo um relacionamento abusivo? Vou Tô falar uma falando de coisa causa- polêmica, posso? Pode. Muita gente fala assim, tem que manter a família unida. Que família? Verdade. Porque se esse casal não se resolve no diálogo, não existe respeito e se maltrata na frente das crianças, você apenas está ensinando para essas crianças que elas podem ser tão abusivas quanto eles ou submissas. Então, no futuro, eles vão ser as pessoas que vão atrás de pessoas que vão ser um imã de pessoas abusivas ou vão ser os próprios abusivos. Então, não existe uma família ali. Se não foi possível resolver os problemas dessa família na terapia, com diálogo e com respeito, me desculpem, mas manter uma família unida por conta dos filhos, acredito que seja bem perigoso. É um caminho perigoso para essas crianças. Verdade. Eu ouvi um relato recentemente de uma mãe atípica, até estava com ela dentro desse cenário, né? Deus me colocou dentro de um lugar improvável para eu poder, para acender um alerta até dentro desse nosso canal de propósito, para que a gente pudesse ajudar essas mulheres. E ali eu vi uma mulher totalmente aflita, angustiada por estar naquele quadro, né? Ela estava dentro de um hospital, precisando de cuidados. E aí ela chorando, falou para pedir para chamar a médica e falou, olha, eu preciso que ela me libere o quanto antes, porque a minha filha precisa de mim e ninguém fica com ela. Aí a moça falou, mas ela não tem pai? Ah, não, mas o pai não consegue cuidar, isso e aquilo. E aí eu ouvindo, né, aquela história, ela é uma mulher com muita dor, ela estava tomando morfina na veia para ver o nível de dor que ela estava sentindo. E aí ela, angustiada, pediu, aí a médica veio com a resposta que ela não poderia ser liberada, porque ela precisava passar por uma cirurgia de emergência. Essa mulher caiu aos prantos. E aí eu, com todo cuidado, me aproximei dela e conversei com ela. Falei, olha, qual foi o momento que disseram que você não merece ser cuidada, ser amada, ser protegida, isso e aquilo? E aí ela começou a se abrir comigo. Eu dei meu telefone para ela, hoje a gente se fala. E olha, muito triste. Tudo que essa mulher viveu foi um relacionamento abusivo. Nossa. O cara não deixava nem assim, ela se cuidar se ele não tivesse por perto. Porque ele era extremamente ciumento, possessivo, mudou a vida dela. Ela era uma mulher que tinha uma vida ativa, costurava, era uma mulher que tinha um futuro brilhante. E ele colocou ela dentro de casa para poder manipular ela. E ela começou a adoecer, de forma que o corpo dela reagiu e ela ficou com fibromialgia. E ela falou, olha, eu não percebia, mas... E ele dizia que fazia isso porque me amava. Não era, ele manipulava ela. E aí, isso não deixa de ser um narcisismo, né? Não podemos definir ninguém como narcisista, principalmente aqui nesse programa, em programa nenhum, porque a gente corre alguns riscos aí. Certo. Mas você me falou da religião, mas assim, um relacionamento abusivo, isso a gente pode falar. Uhum. Você falou da religião. Sim. E eu já atendi muitas mulheres que chegaram pra mim na sessão com olho roxo. Uhum. E Jéssica, eu até gostaria de me separar. Mas o pastor falou que ele tá possuído e que se ele continuar frequentando a igreja, ele vai melhorar. Uhum. Só que já é a 10ª vez que eu sou agredida. Caramba. Enfim, então cuidado, né? É verdade. E sobre esse caso dessa moça, eles vão tirando você da sua vida social, da sua vida profissional, tirando a sua independência, sempre com uma desculpa de que eu te amo, eu estou cuidando de você, é o melhor pra você, a sua amiga não sabe de nada, a sua família não sabe de nada. Agora nós somos uma alma gêmea, nós somos um só. É verdade. Porque é que você vai ouvir uma psicóloga, não tem que fazer terapia, eu sou seu melhor amigo.
E acontece o contrário também. Você é louca, você precisa de terapia. Sim. Então, a gente tem que ficar atenta nesses sinais. E principalmente nesse isolamento que você falou desse caso, por exemplo, que é ir Sim. tirando, né, gente, do trabalho, dos estudos, das amizades, da família. E a questão... Uma pessoa saudável não vai fazer isso. E a questão é que a pessoa, ela ficou tão dependente que ela não conseguia acordar. Ela teve que chegar num estágio da vida dela tão deplorável, eu digo assim, fisicamente, até na parte emocional, saúde, tudo, ao ponto dela ter que parar no hospital para ficar tomando morfina de tanta dor e a pessoa ligando, brigando e que absurdo ir para o hospital sem ele, que ele estava viajando, isso e aquilo. Percebe E que a ela não gente- tem limite? É, Tem pessoas que precisam chegar no fim para pedir ajuda, para pedir socorro. Porque elas não foram ensinadas a impor os seus limites, a determinar, é até aqui que você chega, daqui você não passa. Nós não fomos ensinados, aliás, né? A gente tá falando de uma verdade. geração inteira, não tô falando só do caso dela. sim, sim. E ela dizia, até hoje ela diz, a gente conversa, ela fala, nossa, mas eu o amo, a minha filha sente falta do pai, eu acho que eu vou voltar. E eu falei para ela, você vai voltar pro mesmo nível que você passou, que você nem podia se cuidar, você tem certeza? Ah, eu tenho o nome do amor, e eu tenho orado, isso e aquilo. E é triste, né? Você vê que a pessoa conseguiu sair e agora ela vai voltar por conta de uma necessidade que liga, né, os dois, tipo... Em nome do amor. Amor é paz, não é turbulência. É verdade. Mas nós não fomos ensinados a amar em paz. E aí, se você é viciada nessa adrenalina, nessa dopamina, que vem junto com o relacionamento abusivo, que é altos e baixos, hora é muito bom, hora é muito ruim, o teu corpo fica acostumado, viciado nisso, e aí é liberada uma carga de ocitocina no teu corpo, e você fica viciada, e você chama isso de amor. Porque, muito provavelmente, você já está adaptada a sentir isso desde que você veio ao mundo. E as pessoas têm uma visão completamente distorcida de relacionamento. Relacionamento é muito bom, ajuda a gente a evoluir, tem partes nossas que nós só vamos conseguir evoluir em relação com o outro, mas não dentro de um relacionamento abusivo. E isso não é amor, gente, é dependência emocional. Se você tá com uma pessoa que ora te maltrata, ora te dá carinho, ora te maltrata, ora te dá carinho, não é amor, você tá viciada e você está numa dependência emocional. E ela relatou, ela falou, mas tem áreas nas nossas vidas que a gente se completa. Sim. Então eu me acostumei a viver isso. E aí até pensar de voltar por conta da filha que eles têm em comum, por conta, né, do amor e dessa área que se completa, mas a outra está totalmente devastada, né? É um caos completo. Mas, Jéssica, tem alguma, assim, alguma história, que eu sei que você não pode, né? Eu quero te deixar bastante à vontade, que te marcou muito dentro desse seu propósito, dentro da rede social ou fora da rede social também? Todas as histórias me marcam muito e são histórias muito pesadas. Histórias de mulheres que têm 3 filhos, que não sabia o que ia fazer da vida, que não tinha condição financeira nenhuma, que dependia do marido e que deu a volta por cima. Tem uma história de uma mulher que passava um relacionamento abusivo fisicamente, ela sofria agressão física, ela tinha 3 filhos, ela pediu para ficar na garagem de uma amiga. Ela começou a fazer bolo para vender e essa mulher hoje tem uma loja de bolos. Que lindo. E ela era a mulher que era dependente financeiramente desse marido, que não queria se separar por conta dos filhos, mas os filhos já estavam recebendo reclamação da escola, porque também estavam ficando agressivos. Sim. Um ficava isolado e os outros 2 eram mais agressivos. Enfim, estava todo mundo sendo afetado ali naquela família. É um ciclo, né? É um que ciclo. É de Vai se geração, repetindo, né? Talvez meus pais não, mas minhas avós eu sei que sim. Sim. Né? Foram agredidas, eu já tive avó alcoólatra, não estão mais aqui, por isso que eu tô falando. E então a gente chama de transgeracional, vai passando, né? Sim. E aí se não chega alguém para quebrar o ciclo, isso vai se repetir. Verdade. Porque eu vou passar para os meus filhos aquilo que eu aprendi. Então se eu não fiz terapia, se eu não entendi nada sobre crenças, sobre os meus esquemas disfuncionais, eu vou, sem saber, eu tô prejudicando a próxima criança que vai vir nessa família. É verdade. E dependendo do pai que escolher também,
Temos um problema. Você quer dar alguma dica para os nossos seguidores? Terapia, gente. Eu vejo muita gente investindo dinheiro na bolsa, no sapato, na comida. E o Verdade. principal que vai mudar a sua vida, que salvou minha vida, foram os livros. Foi muito estudo e muita terapia. Ai, gente, segue a doutora Jéssica. Posso falar doutora ou... Jéssica. A Jéssica. Segue a Jéssica para vocês, olha, acompanharem e terem essa força e esse combustível diário para conseguir sair dessa circunstância, dessa situação que vocês têm vivido. E, ó, vou falar para vocês, eu tava olhando, sabe, vários relatos de mulheres, até homens, né, que te acompanham, que conseguiram sair, né, dessa situação. Sim. E tem jeito, né? Tem jeito. Nos meus livros, por exemplo, eles são muito práticos. Não tem muita teoria. Então, tem muito exercício para você colocar em prática. Legal. Então, eu recebo vários feedbacks de pessoas que, olha, Jéssica, eu fiz os 3, ou eu fiz o Liberte e consegui. Legal. Eu entendi o recado. Tem pessoas que têm mais facilidade. Tem pessoa que é autodidata, né? Sim. Agora, tem pessoa que precisa realmente se aprofundar, ir pra terapia. Verdade. E façam, gente, terapia, é muito bom. É muito, é libertador, né? Libertador. Mesmo Você que se conhecer, você se conhecendo, se preenchendo da maneira correta, levando a sua... Porque todo mundo fala, eu sou muito intensa. Se Sim. você aprender o que fazer com essa intensidade e distribuir ela na sua própria vida, dificilmente você vai ser uma pessoa necessitada do outro. Verdade. Porque daí a pessoa que é necessitada é a vítima perfeita para um abusivo, para um narcisista. E eles sabem, né? Eles Fica sabem fácil, identificar pelo olhar, né? pelo jeito que você se comporta, pelo jeito que você olha, pelo jeito que você respira. Na balada, eles sabem, eles sentem. Caramba. E principalmente se você tá numa fase frágil da sua vida. Sim. O momento exato para eles entrarem. E você quer deixar... Você já deixou, né, a dica. A Mônica aqui, ó, ela conseguiu sair desse relacionamento de 5 anos, né, amiga? Sim. Mas conta que você fazia terapia. Fazia, não. Faz, né? Não, na época eu fiz muita terapia. Falei para ele fazer terapia. Bloqueei telefone, não atendi mais, eu vou me matar. A responsabilidade da Sua. vida é de cada um. Eu não tenho nada a ver com isso, Exatamente. né? Então eu acho que a gente primeiro, né, a gente tem que se amar. Tem que se amar. E tem Né? que aprender a se amar, É. porque é muito vago. Todo mundo fala de amor próprio, mas ninguém pega na sua mão e fala, é assim que faz. Verdade. Quando você percebe que tá te prejudicando, eu acho que tem que cortar Vínculo, exatamente. o vínculo, porque Contato senão você zero. não se recupera. Verdade. É Não porque se eles recupera. aproveitam, né? Aí você tá muito forte hoje. Você fala, não, eu tô decidida. Aí amanhã você acorda triste num domingo, no dia dos namorados, triste. Uhum. E aí ele sabe que aquele dia você vai estar triste. E aí Sim. ele manda um bom dia, tô com saudade, aí pronto. Sim. E como sair, né, dessa isca, né? Só com terapia, né? Terapia, bons livros, baixem o Liberte-se. É isso, gente. Olha, Mudar seguidores. foco, né? Mudar o foco, focar em todo. Não A gente tem existe só tantas outras pessoa. áreas. Não é só uma pessoa, um relacionamento que te Sim. completa. Você Exatamente. tem outras coisas. É verdade. Amizade, Tem que buscar outras família, coisas. trabalho, propósito de vida, encontrar. Verdade. Qual que é o seu propósito? O que você veio fazer aqui, além de se relacionar? Você não veio só se relacionar. É verdade. Então, é importante a gente Que olhar para essas lindo isso outras que você áreas. falou. É verdade. A gente não veio só pra se relacionar, a gente tem um Pra propósito casar, de pra vida. ter filho, tudo bem, é lindo, É lindo. montar uma família, eu acho lindo, eu sou a Sim, favor, gente. sim. Né? Tem gente que fala assim, você é a favor do divórcio? Não, eu sou a favor da felicidade, da É paz, do verdade. amor, do respeito. Se tem, É lindo, é sublime, né? Viver pra amar, viver pra ser amado, né? E ter paz. Uma das coisas que hoje em dia eu tenho buscado muito, até dentro daquilo que a gente buscou pra fazer, é sentir paz e sentir que o nosso dever está sendo cumprido e que você tá feliz, né? Nosso combustível diário tem sido isso, viver de poxa, propósito. me sinto tão preenchida, gente, de poder ver a transformação dessas mulheres, de ver mulher que tava lá no fundo do poço e aí daqui a pouco a mulher tá brilhando, ou o homem também. Que lindo. É tão gostoso, sabe? Acompanhar tudo isso. Então, pra mim, não é só relacionamento. Eu tô aberta a relacionamento, me relaciono, adoro. Mas não é só isso. É verdade, não é só sobre isso, né? Vai muito mais além. E a verdade é a seguinte: na medida que você vai buscando esse amor próprio, você busca pessoas assim também para se relacionar, né? Em tudo, Você né? se Como torna amizade, muito mais né? seletiva É. em tudo, né? Sim. E aí, muitas mulheres falam, Jéssica, agora que eu tô me amando, que eu tô com autoestima, tô focada em mim,
poxa, não beijo mais na boca. Eu falei, lógico, você ficou mais seletiva, então não é mais É verdade. o Não primeiro é que qualquer pessoa aparece você que vai ser permitir. interessante. Porque você se tornou uma pessoa tão interessante que agora não é necessidade, é um complemento. É verdade. E essa é a ideia. É verdade. Ai, eu amei ter você aqui. Foi tão... Olha, eu vou te falar, quando você aceitou, eu fiquei tão feliz. Eu que falei fiquei assim, feliz e eu "Ai". queria conhecer a Maju também. Fiquei muito, muito feliz. Obrigada por você ter aceitado. E quero muito que os nossos seguidores comecem de verdade a olhar para si com um olhar de amor, de carinho. Porque tem isso também, né? O amor próprio, né? A gente se permitir se amar primeiro, né? Se eu não me amar... E as outras coisas vão fluir, né? Completamente, né? Exato. Se eu não me amar, eu vou atrair pessoas que também não vão me amar. Mas vão É me dar algumas verdade. migalhazinhas ali, porque É verdade. eu posso Jéssica, oferecer alguns quais são os seus benefícios. livros? Que eu me interessei, eu acho interessante a Liberte-se. gente, né? Até para Sim. amigas, pessoas Sim. que às vezes a gente... Pra dar de presente. Sim. Né? Ah, gostei. Às vezes a gente tem que tomar cuidado também, porque tem muitas mulheres que falam assim, minha amiga tá num relacionamento abusivo, Jéssica, o que que eu faço pra arrancar ela de lá? Cuidado. É. Porque dependendo do jeito que você for falar, ela vai se afastar de você. É verdade. Então, às vezes, é melhor você estar sempre por perto do que ficar falando. Ou dar um livro de presente. Sim. Legal. Ou manda um videozinho. Sim. Mas cuidado, porque senão ela vai acabar se isolando mais ainda. Sim. Então, tem o Empodere-se, que é onde você descobre quais são suas feridas emocionais, tem técnicas para você fortalecer o amor próprio e a autoestima. E 11 autossabotadores. Caramba. Depois tem o Liberte-se, que é tudo sobre relacionamento abusivo. Por que você entra, por que você fica, como se preparar para sair. Para quem tem filhos, tem um capítulo só para quem tem filhos, sobre narcisistas e como se preparar para sair. E depois vem o último, que é o 13 chaves. O que fazer enquanto o amor não chega? Olha. Acho que o título já fala, né? Que legal. 13 bacana. chaves. Que legal. Parabéns Bacana. pelo seu trabalho. E o meu desejo é que Deus possa te usar cada vez mais, que você possa Eu sinto impactar isso, Deus usando a é, gente, né? tantas vidas que precisam de verdade se libertar, né? Sair desse momento tão difícil, né? Porque é um momento bem delicado, né? Até de você assumir, né? Sim. Até pra família, é muita vergonha, Nossa. né? Que surge, enfim. E que Inclusive você a possa... história dela, você É. não sabe. Mas só de você ter falado aqui, muitas mulheres vão se inspirar na sua história e vão se sentir mais fortes e vão pensar, poxa, ela também passou. Porque não é uma Verdade. psicóloga falando, é uma mulher falando da vida dela, então as verdade. mulheres se inspiram nisso. Sim. E eu nunca mais permiti nenhum. Olha aí. Que É, bom. hoje Foi ela um- tem um príncipe. e único. Olha aí. Hoje o seu atual é Ah, um o príncipe, meu né? Tá vendo, gente? Existem homens muito bons, Sim, muito evoluídos. Existem mulheres também, né? mulheres Boas. também. E a gente vê, às vezes, que a gente encontra o príncipe que passou também por problemas abusivos com outros relacionamentos. Sim. E que sentiu na pele, né? Sim. Porque a gente acha que é só a mulher que é frágil. Não, eu atendo homens que passaram por Verdade. mulheres que Foi complicadas. devastador, né? Sim. Então é isso, gente. Vamos terminar aqui agora. A gente vai terminar em grande estilo, gente, né? Com Vamos. alegria, né? Com um testemunho aqui da Mônica, que superou, né? Que saiu e hoje ela tá vivendo um grande amor. Olha Sim. aí. Né? Buscou terapia, Sim. que foi muito importante nesse processo de cura, né? Sim. Às vezes a gente fala, ai, só Deus vai me curar, isso e aquilo. Não, mas aí a gente tá deixando de acreditar que Deus criou, né, profissionais que são aptos para também tratar da gente, né? Então, que a gente possa se permitir ser cuidada, né? E Tem uma frase, faça a sua parte que eu te ajudarei. É verdade, é isso. É sobre isso. E, gente, obrigada por vocês estarem aqui assistindo mais um episódio do Pod Boys, que foi um assunto bem, assim, delicado, né? E a gente acaba tendo que expor, né, situações, relações, enfim. Mas eu tô muito feliz da Mônica ter aceitado também, de estar aqui falando um pouquinho da história dela. E é isso, acompanhe a gente lá no canal. Eu quero agradecer a R1, eu quero agradecer a Daulândia, eu quero agradecer todas as pessoas que estão nos apoiando para que tudo isso aqui tivesse de verdade tomando forma, né? E eu acho que é isso, a gente fala muito sobre unidade. E a gente é um corpo, a gente precisa, né, um dos outros. E muito obrigada por tudo. E vamos fechar com Brilhe Sem Medo? Tá? Use a sua voz. Brilhe sem medo.